Como compor uma carteira de dividendos saudável e perene? Essa é uma pergunta que muitos investidores fazem, principalmente os iniciantes, que ainda não sabem muito bem como analisar uma empresa, quais são os elementos básicos ali que eu preciso olhar para que eu não caia em nenhuma furada e passe a não receber rendimentos ou até perder valor naquela ação ali por não ter observado alguns pontos importantes. Hoje a gente vai falar como avaliar. Eu trouxe 5 tópicos aqui, já antecipando um pouco do conteúdo. A gente vai falar de receita e lucro, um dos dados mais importantes para a gente saber, principalmente se a gente quer receber dividendos da empresa. A gente vai falar de dividendos consistentes, se a empresa está pagando dividendos. A gente vai ver sobre vantagem competitiva, vamos ver sobre uma gestão competente e também vamos ver sobre endividamento. São 5 tópicos que eu elenquei aqui como os principais a serem analisados, que a gente dando uma olhada nesses elementos, a gente já consegue ter uma boa base de como essa empresa tem se comportado ao longo do tempo e se vale a pena ou não colocar dentro da nossa carteira. Então seja muito bem-vindo aqui ao canal. Aqui no Rota da Riqueza, a gente fala de prosperidade e liberdade de uma forma simples e prática. Então vamos para a tela do computador aqui já, para a gente falar dessas duas empresas que eu escolhi para trazer o conteúdo aqui do vídeo. Então a gente vai falar hoje de Taesa e CPFL Energia. São duas empresas do setor de energia elétrica, por óbvio. A Taesa já é uma empresa mais conhecida e aqui a CPFL Energia é uma empresa da minha região que atua muito aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, mas tem capilaridade grande por todo o país. E eu peguei ela porque eu ainda não tinha analisado. A Taesa já está na minha carteira, então eu já tenho mais ou menos uma noção das informações dela, já fiz essa análise prévia, mas eu trouxe uma outra empresa aqui para a gente ver se essa relação faz sentido, como se eu fosse incluir essa outra ação da CPFL na minha carteira, certo? Então a gente vai olhar aqui começando por receita e lucro. Um dos pontos mais importantes, porque se uma empresa não está gerando receita e não está gerando lucro, essa empresa não tem capacidade de distribuir dividendos consistentes ou rendimentos no que a gente busca para a nossa carteira. Então aqui dentro do Investidor 10, a gente vai até chegar na parte de receitas e lucros. Só um ponto importante aqui, não é nenhuma recomendação de compra ou de venda desses ativos aqui, eu simplesmente estou tentando fazer uma parte educacional de como eu faria para escolher uma ação se eu fosse colocar ela hoje na minha carteira. Como é que eu costumo olhar de uma forma bem básica por meio desse site aqui. As únicas ferramentas que a gente vai precisar é realmente aqui o Investidor 10 com os dados das empresas e o Google. Eu vou mostrar isso mais para frente. A ferramenta, uma das ferramentas mais interessantes, por incrível que pareça, é o Google, porque ele já passa todas as informações para a gente. Então a gente vai continuar descendo aqui, como eu vinha falando. A gente vai chegar na parte de receitas e lucros. Aqui a gente tem alguns dados da empresa. Chegando aqui, a gente percebe o quê? A gente vai sempre buscar aqui o período máximo que a empresa tem feito que a empresa tem de dados históricos. Então a gente vai puxar o máximo. Em alguns informativos, em alguns dados não é possível reunir essa informação no período máximo, mas toda vez que a gente puder, a gente vai usar o período máximo. Então desde 2009 a gente percebe que a Taesa tem um comportamento aqui bem interessante de crescimento de lucros, receitas e lucros principalmente. Só que em 2016 para 2017 a gente teve uma crise ali no setor, na economia brasileira como um todo, com um desemprego muito forte, onde com o desemprego em alta, as famílias não conseguem consumir muito e isso acaba afetando o desempenho de todas as empresas. Ainda que indiretamente as empresas sofrem um baque ali quando a economia vai mal. Dentro desse ponto, a gente percebe que depois a empresa conseguiu se recuperar e continuou mantendo seu crescimento ali de lucros e receitas de forma consistente, o que é bem interessante e bem importante. Eu vou trazer no contraponto aqui da CPFL Energia já no mesmo ponto que eu vou analisar para a gente não ter que ficar voltando. De novo, a gente vai comparar as duas, certo? Também aqui na empresa a gente vai ter os mesmos dados, a gente vai aqui em receitas e lucros, e mais nítido ainda fica a imagem de crescimento aqui que a gente busca em receita e lucro dentro da CPFL Energia. Se a gente fosse traçar uma linha aqui, a gente diria que é uma tendência de alta, né? Então é uma empresa que vem buscando crescimento, né? É uma empresa que tem conseguido crescer por meio da sua receita e seu lucro, mostrando resultado realmente, afinal de contas, sem resultado, a empresa não distribui rendimentos, como eu falei no início do vídeo. Então, tanto a Taesa aqui quanto a CPFL têm demonstrado crescimento de receitas e lucros de maneira consistente. Um segundo ponto que a gente vai analisar é o histórico de dividendos. Se a empresa tem pagado dividendos de maneira regular e consistente, que é o que a gente busca para a nossa carteira aqui. Então, também dentro do Investidor 10, a gente vai ter a opção aqui, Payout, Radar de Dividendos, e aqui a gente chega no histórico de dividendos.
Aqui a gente consegue puxar no máximo para 10 anos, mas já está um período excelente. O que eu busco quando eu vou analisar uma ação, né? Quando eu vou ver um histórico de dividendos interessante para mim, eu busco ali um payout, que é o pagamento, o dividend yield médio da ação, em torno de 6%, de 6 a 7%, considerando o prêmio de risco ali em comparação à renda fixa. Então, para mim, de 6 a 7% está um dividend yield já médio interessante. As empresas de energia elétrica têm a tendência de pagar mais em função da sua receita, que já é bem considerável. E a Taesa aqui, pelo que a gente acompanha, ela tem um dividend yield atual de 9,97 e um médio de 5 anos de 9,94. E a gente pode conseguir aqui, por meio do gráfico de barras, todos os dividendos pagos ao longo desses 10 anos, o que é bem interessante. Então ela tem sim um pagamento de dividendos constante, consistente, e aqui a gente percebe isso também, que em 2024 ela pagou aqui 5 vezes, vamos considerar assim pelos anos aqui, né? Em 2023 mais 5 vezes, e ela vem pagando regularmente, o que é bem importante, é o que a gente busca na carteira Buy and Hold, para a gente comprar ações, segurar e ficar recebendo os rendimentos de ações perenes. Na CPFL Energia, a gente vai lá para o histórico de dividendos também e vai encontrar um ponto um pouquinho diferente que eu andei olhando. Eu não tinha analisado profundamente, só dei uma olhada aqui antes do vídeo, mas eu queria explicar isso aqui para vocês também, que é bem interessante. A gente sempre tem que fazer correlações entre os itens que a gente está olhando aqui. Então, se lá a gente percebeu que tem uma escadinha de receitas e lucros, provavelmente a empresa também vinha segurando isso dentro do histórico de dividendos. E é o que aconteceu aqui. Naqueles primeiros anos ali, a empresa não vinha distribuindo tantos rendimentos. A gente percebe que ela tinha uma consistência aqui, mas muito baixa, imagina, menos de 1% ao ano, então é realmente bem baixo. A partir de 2020, a empresa já considerou distribuir esses rendimentos, que já aumentou a receita também, aos acionistas, aos participantes que são sócios da empresa. Então, desde 2020, ela tem pago rendimentos aqui, dividendos consistentes, o que é mais um ponto positivo também para análise de empresas que a gente está fazendo aqui no vídeo. Então, depois de receitas e lucros, dividendos, a gente vai ter que olhar a vantagem competitiva. Isso é uma coisa que a gente não vai encontrar no Investidor 10 e é aí que entra a sacada do Google. Por que o Google é tão interessante? A gente não vai fazer nenhuma pesquisa mirabolante aqui, a gente só vai simplesmente no que a gente quer. E o Google vai nos fornecer essa informação de uma maneira muito tranquila. Percebam que eu vou botar aqui vantagens competitivas, como eu já tinha colocado ali, Taesa, e a gente vai entrar na parte de IA, na inteligência artificial aqui do Google, e ele vai buscar aqui, aqui estão na direita, que ficam as referências de onde a IA buscou essa informação. Então aqui a gente vai ter vários dados de vantagens competitivas, por mais que a gente não encontre aqui no Investidor 10, essa busca é bem tranquila para a gente encontrar essas demais informações. Dentro da Taesa a gente vai encontrar excelência operacional, baixo nível de parcela variável, margem EBITDA. Então a empresa lucra bastante, geração de caixa operacional, participação no Ibovespa, reconhecimento pelo mercado, uma das maiores pagadoras de dividendos. Todos esses pontos são considerados relevantes. Se a gente tem alguma desconfiança de alguma informação nesse sentido, a gente sempre vai procurar o quê? O RI da empresa. RI Taesa é Relação com Investidores, é o portal oficial da empresa, onde ela usa para divulgar as informações para os investidores. Então a gente vai entrar nessa parte aqui, a empresa sempre vai ter algo relacionado. Por que investir na Taesa? Ao clicar aqui, a gente vai entrar nas informações da empresa de fato, e ela vai mostrar aqui por que a gente deve investir nela, e isso basicamente é porque ela tem algumas vantagens competitivas também. Então, base de ativos premium, histórico consistente de dividendos, crescimento sustentável, excelência operacional, histórico comprovado de disciplina financeira e alto nível de governança corporativa. A gente vai ler alguns pontos básicos e aqui tem alguns bullet points que a gente chama, que são pontos aqui descritivos dessas informações maiores. Então dá uma lida aqui que é bem interessante, porque esse trabalho aqui a gente vai fazer uma vez. Depois que a gente fez isso aqui, a gente está construindo a base da nossa carteira. Depois que a gente fez esse trabalho, basta que a gente vai reinvestindo nas nossas ações, porque a gente já fez esse trabalho de formiguinha, de estar pesquisando um pouco a mais sobre a empresa, só para entender do que a gente está falando e por que a gente vai investir nela. A gente tem que ter muito claro os motivos de estar alocando um capital dentro dessa empresa. Se a gente for fazer essa pesquisa também para a CPFL Energia, vai ser na mesma pegada. A gente vai botar vantagens competitivas CPFL Energia. Aqui vai ter as informações
E aqui é mais legal ainda que algumas empresas fornecem nesse sentido aqui, ó. A própria CPFL já tem estratégia e vantagens competitivas, que é exatamente o que a gente está buscando. Então, dentro do site da CPFL, a gente tem a parte de planejamento estratégico. É interessante ler também o planejamento da empresa. E as vantagens competitivas estão aqui. Então, empresa de referência no setor, possibilidade de crescimento. Então, a empresa não para por aí, ela tem a tendência de crescer, segundo as suas vantagens competitivas. Ativos prêmios, assim como a gente viu na Taesa, e portfólio equilibrado. A única diferença que a gente percebe se a gente der uma analisada é que a CPFL Energia ela trabalha em toda a cadeia de energia elétrica ali, tanto na distribuição, na transmissão, na comercialização, enfim, todas as pontas de energia elétrica é onde a CPFL vai trabalhar. A Taesa ela é mais focada em transmissão, então a gente vai ter algumas diferenças das empresas, mas isso a gente vai aprendendo com o tempo. De momento, eu quero que a gente foque nesses pontos principais, porque a gente focando nesses 5 pontos que eu falei, isso minimiza muito o risco de dar problema com alguma ação que a gente venha colocar na carteira. E a gente vai fazer isso com todas, certo? Depois que a gente viu as vantagens competitivas por meio do Google mesmo, como eu mostrei para vocês, a gente tem um outro ponto que a gente vai falar da gestão da empresa, também super importante. Claro que, se a gente já viu receitas e lucros, estão crescentes, estão consistentes, os dividendos estão sendo pagos regularmente, já é um bom indício de que a gestão está sendo eficiente ao longo do tempo, pois senão nem estariam conseguindo ter lucro na empresa de uma certa forma, né? Então, a outra coisa que a gente pode fazer para ver a gestão na empresa também é no Google. Então, a gente vai ver aqui, a gente bota gestão, a gente só paga vantagens competitivas e escreve gestão, CPFL Energia. A hora que a gente pesquisa por gestão, a gente também pode buscar essas informações da IA aqui do Google. A gente percebe aqui na direita que ele buscou dentro do site do grupo da CPFL e nos descreve que tem diversas políticas de gestão que visam a satisfação do cliente, sustentabilidade, segurança no trabalho, proteção de dados e transparência nas relações. Princípios fundamentais, super importantes. Se a gente quer saber mais, a gente vem diretrizes de gestão da CPFL. Isso aqui vai ter na maioria das empresas. A gente só tem que pesquisar gestão, o nome da empresa. A gente vai achar informações para saber com quem que a gente está lidando e se essa empresa realmente vale a pena. Então a gente vai ter a ISO 9001, política de qualidade, política de meio ambiente, saúde e segurança. A gente tem várias ISOs aqui que a empresa possui, política de segurança da informação, anticorrupção. Então a gente percebe que é uma empresa que tem essa preocupação com a sustentabilidade e com uma gestão eficiente dos recursos. Claro que quanto mais a gente se dedicar a olhar sobre a gestão, que não é algo tão fácil assim de analisar realmente, é um desses pontos aqui mais importantes, mas que são mais difíceis de obter informação. Mas a gente fazendo essa breve pesquisa, tirando um tempinho ali para pesquisar, vale muito a pena para a gente poupar tempo depois na hora de reinvestir o que a gente receber de dividendos, certo? E o último ponto aqui que a gente vai analisar, depois de receitas e lucros, dividendos, vantagem competitiva, gestão competente, que são duas coisas que a gente vai olhar no Google. Voltando aqui para o nosso site do Investidor 10, a gente vai olhar a parte de endividamento da empresa para fechar os 5 itens que eu falei lá no início. Então, na parte de endividamento, a gente vai ter alguns indicadores. O que eu costumo fazer aqui? Eu pego os indicadores fundamentalistas, nessa parte aqui do Investidor 10, aqui está na Taesa, a gente vai lá na CPFL, e a gente vai fazer um comparativos por segmento, que daí a gente vai lá no setor do subsetor, que a gente está lidando dentro daqui, no segmento de energia elétrica, no caso. Então eu fiz isso com as duas empresas, aqui dentro da CPFL também, segmento, fiz um comparativo, e dentro das empresas aqui, a gente vai ter o da empresa e embaixo a média do segmento. Dentro dos indicadores fundamentalistas, para a gente ver endividamento, a gente vai vir nessa parte mais final aqui da parte de indicadores. Um dos mais importantes que a gente precisa avaliar é a liquidez corrente. A liquidez corrente, se a gente botar o mouse aqui por cima, a gente vai descobrir o que é. Ela mede a capacidade de uma empresa de pagar suas dívidas correntes, ou seja, num curto prazo, tá? Ele vai pegar ativos correntes e dividir pelos passivos correntes. Esse índice da liquidez corrente, ele precisa estar acima de 1 ou no mínimo em 1. Aqui ele está em 92, então está excelente. A gente percebe que a média do segmento é 1,36. Estando acima de 1 ou em 1, é uma empresa que tem capacidade de honrar com suas obrigações no curto prazo. Então é uma empresa que está equilibrada no sentido de curto prazo. Indo aqui para a parte de dívida bruta e patrimônio, a gente percebe que a empresa e dívida líquida também, com EBIT, isso aqui são partes de dívidas já considerando um longo prazo ou um prazo maior, ali, médio e longo prazo.
Aqui a empresa está realmente num patamar maior, o ideal seria abaixo de 1, mas a gente percebe que o segmento é natural do segmento. Por que eu uso essa comparação de segmento? Para a gente ver se a empresa está realmente no endividamento padrão ali do seu setor, que tem setores que vão ser mais endividados, é natural, só que a receita que essa empresa gera é compatível com a alavancagem, o endividamento dela. Então, dentro do segmento, a gente percebe que é algo bem semelhante, bem perto ali do que a empresa está com dívidas. Só que são dívidas de longo prazo. Dívidas de longo prazo é natural que as empresas tenham devido ao seu porte. Então, empresas muito grandes, elas vão ter um nível de endividamento de longo prazo maior por meio de financiamentos que ela faz, para que na frente ela gere receita e consiga compensar e vai pagando esse endividamento aí do longo prazo. Mas dentro do curto prazo é importantíssimo a gente avaliar que a liquidez corrente da empresa esteja acima de 1 aqui, ou no mínimo em 1, para considerar que ela consegue pagar e não vai ter nenhum percalço aqui, tanto porque a gente quer receber dividendos e a empresa precisa se manter perene e saudável ao longo do tempo. Certo? Então, de uma forma bem básica aqui, eu quis trazer dentro do próprio do Investidor 10 como a gente pode avaliar uma empresa com algumas informações. Dentro da CPFL Energia, também não mostrei, né? Mas é a mesma coisa. Aqui a liquidez corrente dela está um pouco abaixo de 1, então ela poderia estar ali, mas ainda não é algo grave, tá? Essa empresa, por ela ter também não só a parte de transmissão, ela vai ser um pouquinho mais endividada, porque ela lida com inadimplências de pessoas que ainda não pagaram, então ela lida com essa parte bem comercial ali da energia elétrica, que não acontece com a Taesa. Então essas são as particularidades de cada empresa que precisam ser avaliadas. Mas é uma empresa que, como eu mostrei no início, atende aos demais requisitos lá que a gente está mostrando. Não é nenhuma recomendação, reforço novamente aqui, mas eu recomendo que seja avaliada dessa forma e que eu acho que vai te ajudar bastante a tomar menos decisões erradas. Lembrando sempre que a gente está falando de renda variável, não tem garantia aqui de lucros futuros, o histórico que elas apresentam não quer dizer que vai se repetir, mas tem uma tendência maior e é por isso que a gente faz essas análises considerando o histórico das empresas. Tem uma tendência dela repetir aquele resultado ou até melhorar, se é uma empresa com uma gestão eficiente, uma gestão realmente muito boa. Então espero que tenha realmente gostado desse vídeo. Deixa um curtir, como eu não comentei no último vídeo, deixa um comentário, como é que tu faz para analisar tuas ações, que isso é bem interessante da gente compartilhar aqui na nossa comunidade de investidores. Deixa um comentário aqui, vai ser bem importante, a gente vai interagindo. E claro, não deixe de apoiar o canal, tanto com os livros aqui embaixo que eu indico em todos os vídeos, tanto se inscrevendo no canal, que não custa nada, é de graça, e a gente vai conseguir acumular muito mais conhecimento e ser um investidor cada vez melhor. Muito obrigado e até um próximo vídeo.